Tem que usar a lapela? Não deixa a lapela aqui. Convidei a Alan para a gente gravar um vídeo juntos. Alan é um menino sábio, né? Ele gosta de falar coisas sábias, ele valoriza a sabedoria, ele está próximo de pessoas sábias, certo? Sim. Então, nada melhor do que alguém sábio para falar sobre um assunto que eu acho que é importante, né? Qual assunto é, Alan, que nós iremos falar? Está passando por sua cabeça alguma coisa nesse momento? Sobre a busca pela sabedoria? Não, não é sobre você pela Sério? sabedoria, não. Isso é muito genérico. Nós vamos falar uma coisa muito mais profunda. Sim. Eu gravei, eu não sei se eu gravei um vídeo, na verdade eu gravei um vídeo falando sobre isso. Eu gravei um vídeo falando sobre isso e também estou meio pensativo. Eu acho que sempre quando acontece algo próximo da gente, nesse sentido, a gente fica meio pensativo e começamos a nos questionar um pouquinho sobre o sentido da vida, que é basicamente a questão da morte. Então, essa semana, Alan, ele recebeu uma notícia não muito boa, né? Que foi alguém que ele conhecia, um parente dele próximo, de que havia falecido. E isso, de maneira indireta, mexeu comigo também, porque eu fico pensativo. Eu falo, poxa, uma vida, né? É uma pessoa que saiu daqui e foi para um outro plano, foi morar no céu, enfim. E aí a gente fica nesse pensamento, e isso, sempre quando essas coisas acontecem próxima da gente, entra uma questão que é, e se amanhã, né, a gente acabar, enfim, se isso acontecer com a gente amanhã, se a gente morrer amanhã. Então, a gente pensa muito, eu, por exemplo, eu penso muito nisso daí, às vezes, sempre quando esse acontecimento ele acontece próximo de mim, eu penso na morte, na minha própria morte, né? Eu falo, poxa, se eu morresse amanhã, será que, tipo, minha vida, ela está valendo a pena? Será que eu estou fazendo tudo o que eu gostaria de fazer? Será que eu estou cumprindo o meu papel aqui na Terra? Abaixa a cadeira um pouquinho, por favor, porque se você está mais alto que eu, você não é mais alto que eu, não, pode abaixar. Pronto. E é isso, Alan. Então eu queria que você compartilhasse com a gente também a sua visão. O que, que você pensa sobre isso, né? Quando o assunto é morte, né? Quando alguém próximo, talvez não tão próximo da gente, que foi o caso de um outro menino que acabou perdendo a vida de uma forma tão repentina, mas traz esse sentimento pra gente, sabe? Esse sentimento de aperto no coração e esse pensamento de que poderia ser a gente e se fosse a gente, né? Então, o que, que você pensa sobre isso? Eu acredito que na medida que a gente vai passando por algumas situações, a gente vai tendo novos pensamentos, né? Eu acredito que nesse momento, em virtude de outras situações que aconteceram, né? Eu tenho essa preocupação em saber e entender também se a minha vida está valendo a pena. Se eu realmente estou ajudando as pessoas de alguma forma, né? Eu acredito que é um dos meus objetivos, que é ajudar as pessoas que precisam de algum apoio, de algum consolo, não no sentido no, nesse contexto de morte, alguém morreu, a pessoa precisa de alguém para estar dando alguma palavra de conforto, não nesse sentido, mas pessoas que estão de alguma forma, enfim, querendo fazer coisas grandes, né? Então eu já percebi que de formas indiretas ou indiretas, algumas ações que eu tive, que eu fiz, eu acredito que contribuíram para isso. E não só eu, mas você também, a gente muitas das vezes fica em estrada alguns dias. Quando a gente está em estrada, a gente tende a entender que os riscos aumentam e o nosso medo de acontecer alguma coisa aumenta. Mas é tão comum acontecer na estrada, mas também pode acontecer no trajeto que está fazendo no dia a dia, seja para ir para o trabalho, seja para encontrar algum amigo, ou ir para algum lugar né, específico, enfim. Mas eu acredito que nesse momento a preocupação minha preocupação maior sobre essa questão de vida, morte, é realmente aproveitar, criar momentos, fazer com que as pessoas tenham boas memórias de vocês, né, minhas, memórias que sejam lembradas assim, como histórias, né? A gente sempre encontra pessoas mais velhas que você, como tem parentes na roça, sempre tem alguma história de
alguma pessoa que faleceu, que fez alguma coisa muito bacana, ou tem alguma história de algum apuro que passou, ainda mais antigamente que as coisas não eram tão fáceis, né? Então as pessoas, enfim, trabalhavam muito para conquistar alguma coisa e muitas das vezes em alguma conquista acontecia algum imprevisto, enfim. No momento era choro, era tristeza, mas depois virou uma história bacana para ser contada. E um fato que me fez pensar nessa situação que aconteceu essa semana, né, com essa minha parente, é pelo fato de ter sido algo muito rápido, né? As pessoas que ela deixou, né, uma filha que ela deixou, muitas das vezes a gente não tem essa consciência, né? Mas eu me coloquei no pensamento de será que eu estou aproveitando os bons momentos com a minha família? E é coisa simples mesmo. O pai chega no trabalho, eu fico no celular, será que eu não posso conversar com ele, saber como é que foi o dia, ou pedir algum conselho, né? Esses dias eu estava conversando com o Darlan falando que eu e meu pai a gente foi para a roça, né? E a gente fez uma cocheirinha, né? Uma cocheirinha para armazenar água para o gado do meu avô, né? Que ele iria estar fazendo a mudança. E enfim, foi muito bacana porque a gente teve um contato maior, uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, que era fazer algum trabalho junto, né? Mas enfim, foi um momento onde foi muito bacana, foi uma memória que a gente criou, até fiz algumas gravações, né, do trabalho que a gente havia feito. Mas eu acredito que é isso que a gente precisa se preocupar nesse momento, em criar boas memórias, enfim, criar novas histórias. Eu acho que é o principal. Perfeito. Eu sinto, às vezes, que eu não estou vivendo a minha vida como eu deveria viver. Então, essas situações, elas me trazem para essa realidade, como se, de fato, elas me trouxessem uma lucidez do que está acontecendo com a minha vida. Então, eu meio que faço uma reflexão e falo, opa, eu acho que eu não estou vivendo minha vida como eu deveria estar vivendo. Eu não estou fazendo tudo que eu deveria estar fazendo, ou as coisas que eu realmente sempre sonhei, sempre gostei de fazer. Então isso traz muita lucidez para esse lado da gente, né? A gente pensa realmente em gastar a nossa vida aqui com coisas que façam sentido, como essa que você falou, mais tempo com a família, mais tempo com os amigos. São coisas que eu também valorizo bastante, sabe? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar e colocar isso em reflexão é o nosso trabalho. Eu acho que o nosso trabalho, ele deve ser um trabalho que ele realmente desenvolva através das pessoas, com o objetivo de ajudar as pessoas. Eu acho que o nosso trabalho, isso que a gente tem, que são os nossos dons, eles precisam ser usados para impactar as vidas de outras pessoas. Eu tenho um projeto que é um projeto de ser milionário, mas o objetivo desse projeto não é somente ser milionário. Eu não quero ter R$ 1 milhão ou milhões de reais na minha conta só para ter e me vangloriar, né, cheio de orgulho e falar, não, eu consegui R$ 1 milhão. O meu principal objetivo em me tornar milionário é impactar as pessoas que estão ao meu redor. É fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, elas prosperem, né? Então, sempre quando esse tipo de situação acontece, eu me coloco nesse lugar de que será que a minha vida ela está fazendo sentido? Será que eu estou ajudando as pessoas da forma que eu deveria ajudar? Às vezes eu posso até estar errando de pensar que eu só vou poder ajudar as pessoas quando eu me tornar milionário. Mas a gente pode ajudar as pessoas hoje, né? É claro que a gente já faz isso, mas talvez numa proporção muito maior. Mas é isso, eu acho que é uma lei da vida. Dessa situação ninguém pode correr, então todo mundo, quando nasce, já nasce sabendo, né, de que nós estamos aqui para cumprir um tempo determinado. Então a nossa jornada ela é curta. Eu estava até falando com a Alan esses dias que eu tenho 26 anos. Esse tempo, Alan tem 22, então é muito rápido. Nessa nossa fase da vida, as coisas começam a acontecer de forma muito rápida. E aí é muita pressão para que a gente adquira muitas coisas, para que a gente se torne milionário, para que a gente tenha uma casa, para que a gente tenha um carro, sabe? Então é muita pressão. É claro que a gente precisa evoluir como pessoa, como profissional, mas é muita pressão. E às vezes a gente acaba trocando o nosso tempo por dinheiro e perdendo aquilo que a gente mais valoriza,
que é um tempo com a nossa família, um tempo com nossos amigos, um tempo fazendo coisas que realmente façam sentido para nossas vidas. Então, acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, contribuir? Eu acho que cada um tem o seu tempo, né? Muitas pessoas têm um tempo para conseguir fazer algumas coisas. Eu acredito não, tenho certeza disso, né? Cada um tem a sua diferença. Eu vejo que muitas coisas que você faz, que é uma facilidade muito grande, uma rapidez muito grande, eu levo um tempo maior, né? Foi aquela coisa que eu te contei aquele dia, né? Você consegue fazer as coisas com qualidade e eu preciso compensar com quantidade. Então eu preciso fazer um esforço maior, preciso ter um tempo maior, ficar um pouco mais focado naquilo para conseguir entregar algo não próximo, né? Tentar chegar próximo, eu não vou conseguir deixar algo parecido. Mas isso nos faz pensar e entender a importância dos outros. Então, se tiver algo que eu preciso, alguma dificuldade que eu tenha, posso ter pessoas do meu lado que contem comigo, coisas que essas pessoas não têm tanta facilidade, que estão mais fáceis para mim, né? Eu também posso contribuir. Hoje mesmo nós fizemos um babinha, né, com algumas pessoas que a gente havia organizado, e no caminho aqui para o trabalho eu estava pensando em fazer algo no sentido de conseguir alimentos, né, para fazer como se fosse uma cesta básica, né, para doar para algumas pessoas. Então tive essa ideia, a gente poderia organizar algum café da manhã, né, algum churrasco, não sei, e aí como contribuição depois do jogo, 1 quilo de alimento, enfim. Então era algo que eu estava pensando também. Mas é isso, né? Acho que na medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. Uma coisa que eu gosto muito é conversar com pessoas mais velhas, porque muitas coisas que eles sabem, por mais que o mundo mude, evolua, as tecnologias venham cada vez mais, tem coisas que são conhecimentos que vão acontecer independente da época, né? São conhecimentos, informações atemporais, seja na forma com que você tem o seu caráter, a forma com que você cuida das pessoas ao seu redor, situações, enfim. Então, eu acredito que um conselho muito importante para aqueles que gostem e que almejam a sabedoria, que é algo que a gente busca sempre. Eu percebo que eu estou muito longe, mesmo quando eu chegar mais longe, eu vou perceber que eu estou muito mais longe ainda. Então, é algo que é busca através de experiências, de pessoas, de contatos, enfim. Eu acredito que seja por essa linha. Perfeito. Alan falando sobre buscar conhecimento me fez lembrar de uma reportagem que teve na Record, quando eles estavam fazendo a reportagem sobre ET. Aí eles perguntaram, eu esqueci o nome, não sei se era Bidu, ET Bidu, algo do tipo, eles perguntaram, Bidu, qual é o conselho que vocês dão para os brasileiros, né, para o mundo, não sei o quê. Aí o ET falou, busque conhecimento. Aí me fez lembrar disso. Enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado também da participação de Alan. Deixe seu like, coloque um comentário aí, se inscreva no canal. E se quiser mais vídeos como esse e tem outros assuntos também no canal, vocês podem ficar à vontade aí para ver os vídeos, tá? Se quiserem vídeos como esse que eu fiz com a Alan, né, a gente conversando sobre um determinado assunto, vocês comentem aí também se vocês gostaram desse estilo de vídeo, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Curtam, compartilhem e até a próxima.